Glória a Deus. Amém? Atos capítulo 10. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era quase a hora nona do dia. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Amém? Tome assento, louvado seja Deus. Pastora já orou. E esse trabalho, irmãos, do círculo de oração, ele é um pilar das Assembleias de Deus, das igrejas pentecostais do Brasil. Amém? E é muito importante, quando eu vi, acompanhando a pastora na oração, a pastora Kélia, orou por todos os setores da igreja, pela nação, orou por pessoas que ela nem conhece. E esse é nosso propósito aqui na Terra, interceder pelas pessoas, proclamar o Evangelho, e anunciar boas novas o tempo todo. Amém? Para a glória do Senhor. Aleluia. E compartilhando esta palavra, nós vemos aqui, irmãos, que há 3 personagens principais nesse texto. Se você ler todo o capítulo 10 do livro de Atos, você vai ver todo o desenrolar da vida de Cornélio, até que ele seja alcançado pela fé em Jesus. E é muito interessante, porque ele era uma pessoa importantíssima. Ele não era um cidadão comum do povo. Embora ele não fosse judeu, ele era um soldado, ele fazia parte da guarda romana e supervisionava mais de 100 soldados. Ele era uma pessoa querida em toda a nação, porque o texto a seguir ele diz exatamente isso, que ele tinha características específicas. Embora ele fosse uma grande autoridade e ele não fosse cristão ainda, rendido a Cristo, ele conhecia Deus. Muitos conhecem a Deus de ouvir falar. Muitos conhecem a Deus porque simpatiza com a igreja, mas conhecem a Deus de uma forma muito distante, mas estão tentando se aproximar. E Cornélio não foi diferente. Ele tinha o seu canal de conexão com Deus. E diz aqui o texto que nós lemos que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então, não era só ele. Toda a sua família fazia parte daquele contexto de adoração a Deus, da forma que eles aprenderam. E diz a palavra do Senhor aqui
que como ele era um homem que orava, é interessante, né? Como pode uma pessoa não ser discípulo do mestre e orar? Mas temos muitos que fazem isso. E ele era um desses. E diz que a oração que esse homem fazia, ela alcançou o coração de Deus. Olha que coisa tremenda. Porque a nossa oração, ela tem que alcançar o coração de Deus. Não adianta falarmos palavras vãs, porque elas serão perdidas. De nada vai servir. Mas aquilo que falamos com o sentimento, aquilo que falamos de alma, o Senhor toma nota, nos escuta e, pela sua misericórdia, Ele nos atende. Diga glória a Deus. E assim se fez na vida de Cornélio. E aí, o Senhor dá para ele uma experiência sobrenatural. Diz o texto que nós lemos aqui, que era quase a hora 9 do dia. E nesse dia aqui, o Cornélio, ele estava jejuando. E ele estava na presença de Deus. E diz que o Senhor envia para ele um anjo, e ele fixa os olhos, e muito atemorizado diz, que é, Senhor? Então ele conhecia a manifestação de Deus na terra. E disse que o anjo disse para ele, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não é só subir, é ficar na memória, preso à presença de Deus. Porque tudo que fizermos nesta terra está registrado diante da presença do Senhor, aleluia. Seja bom ou seja mal, está registrado. Então, nós temos que ter o cuidado de tudo que realizarmos que venha glorificar o nome do Pai, aleluia. E esse homem orando ali, se consagrando, Deus se apresenta a ele, envia esses anjos a ele e dá essa incumbência. E diz assim, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha bem, Deus mantendo um diálogo com uma pessoa comum do povo. E o Senhor falou para ele assim, olha, envia lá em Jope, na cidade, essa especificamente, homens que vão procurar um outro servo chamado Pedro. E é interessante, irmãos, que às vezes, ora aqui e a sua resposta de oração já vem ao encontro daquilo que você está clamando. E Deus faz aqui uma conexão, porque o Cornélio estava orando e fazia boas obras diante daquela sociedade, e essas obras chegaram até a presença do Pai, da glória, aleluia. Mas diz aqui a palavra que quando ele tem essa experiência, ele de imediato obedece à ordem de Deus. Aí ele chama os seus soldados, 3 dos seus servos, e um desses servos era muito piedoso e querido por Cornélio. E ele lhe dá a mensagem, vá à cidade de Jope, que ficava a uns 40 quilômetros, mais ou menos, de Cesareia, não estava perto. Os irmãos sabem que os meios de transportes eram difíceis, o clima não ajudava, então eles gastaram boas horas para fazer esse percurso. Mas obedeceram à ordem do seu patrão. E ali foram. E diz a palavra de Deus que enquanto esses servos estavam a caminho de Jope, Deus toma Pedro. Está Cornélio jejuando em Cesareia e está Pedro jejuando na cidade de Jope. Só que um foi contactado por Deus às 3 da tarde, que foi Cornélio, e em Jope Deus fala com Pedro exatamente ao meio-dia. E diz o texto aqui a seguir, a partir do versículo 9, que Pedro já estava com fome. Então, ele tem um arrebatamento de sentidos. Na realidade, Deus abre o mundo espiritual para ele, e ele consegue ver, descendo sobre o lugar onde ele estava, um lençol com várias espécies de animais, que não era permitido aos judeus consumirem na sua alimentação. E aí a ordem que o Espírito Santo dá a Pedro é mata e come.
Como é que você vai falar isso, irmão, para um religioso fundamentado na crença que ele tinha? Ele foi ensinado a vida inteira que ele não podia se contaminar com aquilo que não era liberado pela lei de Moisés. E, de repente, ele recebe uma ordem do céu que lhe ordena matar e comer. Aí ele disse, não. Aliás, o Senhor fala para ele primeiro assim, levanta, mata e come. E chama ele pelo nome. O Senhor, ele nos conhece pelo nome que nós temos. Lá no princípio, ele fala Cornélio. O anjo chama Cornélio. Aqui o Espírito Santo chama Pedro. É você, Pedro, é com você que eu estou falando. E ambos estavam em consagração na presença de Deus. E quando Deus quer juntar seu propósito para que ele se realize, a nossa oração é ouvida e respondida, aleluia. E diz a palavra do Senhor aqui, que Pedro fica naquele debate com o Espírito Santo. Não vou comer. Aí ele disse assim, mas Pedro, ele falou assim, Senhor, eu nunca comi coisa impura até hoje. Porque ele ainda estava com a sua religiosidade no coração, com a sua acepção de pessoas, com as suas discriminações, por causa da forma em que ele foi ensinado. Só que aqui ele já era um novo homem, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que transforma todas as coisas, vai de encontro a ele e diz exatamente, mata e come, obedece. Aí ele começa o debate e, segunda vez, a voz lhe diz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Aí ele fechou a boca. Aí ele entendeu, não, aqui está terminado o meu embate aqui com essa voz. Eu vou obedecer. Naquele dia, Deus estava chamando o primeiro gentio ao arrependimento, aleluia. Era tão grande a obra que se iniciava que hoje, se você imaginar, você não consegue compreender a dimensão de que isso alcançou e o que está alcançando. E aí ele entende, eu não posso realmente não fazer aquilo que o Espírito está falando. Irmãos, era um tempo difícil, a igreja estava sendo perseguida, eles viviam em oração e se escondendo. Mas aqui eles já estavam na propagação, já havia passado um período, eles já estavam na propagação do Evangelho. E eles começaram a conhecer o poder do Espírito Santo. E entender que o Espírito Santo é Deus que habita em nós. E ele libera esse poder para as nossas vidas, porque somos templo e ele habita em nós, aleluia. E aí o Espírito Santo diz para ele, Pedro, você está aí quieto, e ele, estando meio duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, em que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Deus dá a visão a Pedro e corre o tempo, chega a escolta de Cornélio na casa dele. Bate na porta, as pessoas atendem e diz, olha, tem 3 pessoas aí fora falando que quer falar com você. Aí ele fica meio assim, mas na hora o Espírito Santo fala para ele assim, esses que estão aí fora, está ligado à visão que eu acabei de te revelar. Quando Deus fala conosco, que ele revela o sobrenatural, espere porque vai acontecer. Glória a Deus. Nós temos que crer por inteiro, irmão, no Deus que nos salvou, que enviou o seu Filho à terra. Se nós pudéssemos abrir os olhos e contemplar as maravilhas e a quantidade de anjos que tem aqui, o nosso comportamento seria totalmente diferente. Mas ele nos dá uma sensibilidade. E essa sensibilidade nos move a sentir a presença de Deus no ambiente onde nós estamos.
E isso é tão poderoso que ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele se manifestará. Aleluia! Ele não conta com grandes quantidades. Ele não está esperando uma multidão de pessoas se ajuntar para que ele se manifeste. Ele está esperando que um creia. Se um clamar, a coisa muda de rumo. E, de repente, você é esse um em qualquer lugar onde você esteja. E ele quer revelar-lhe coisas grandes e poderosas. Aleluia! E diz a palavra de Deus que Pedro acompanha lá os da casa, abre a porta, escuta atentamente o que aqueles varões lhe diz, que está exatamente no versículo 22. E eles lhes disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha que coisa poderosa, que coisa gloriosa. E Pedro ainda estava um pouco perdido, mas o que é que eu vou falar? Aí agora ele entra no processo da obediência, porque o que Cornélio obedece, Pedro vem aqui nesse espaço e obedece também. Quem serve a Deus é obediente, aleluia. Essa é a chave para o nosso sucesso aqui na terra. É sermos obedientes à voz de Deus, ao comando de Deus. Se ele disser vai, vá. Se ele disser volta, volta. Se ele disser pula, pula. Se ele disser para você mergulha no barro, mergulha no barro. Porque ele quer operar. Ele fez isso com Naamã. Naamã estava todo bonito lá, querendo a cura da lepra. E ele falou assim, mergulha aí nesse rio. Fala lá para ele, o profeta falou para ele, mergulha nesse rio. Ele falou, não, lá onde eu moro tem rios belíssimos, com águas cristalinas. Mas a cura estava no poder da voz de Deus naquele lugar, aleluia. E diz que quando ele mergulha a primeira vez, eu imagino que ele saiu decepcionado, né? Essa água cheia de barro, e aí ele levanta e está da mesma forma. E quando dá o 7º mergulho, ele sai purificado da lepra, aleluia, porque obedeceu à voz de Deus. Então, esses servos aqui, eles começam orando, jejuando, ouvindo e obedecendo à voz do Senhor, aleluia. Esse é o comando. Vigia e ora. E quando tu orares, creia naquilo que você está orando, irmãos. Não duvide da própria oração que você faz. Porque, às vezes, há pessoas que oram, mas elas nem mesmo acreditam naquilo que elas estão pedindo. Elas falam aleatoriamente. Você tem que crer. Eu estou me curvando perante o Senhor. Eu estou fazendo este sacrifício e Ele vai me atender. Aleluia! Se Ele disser que é sim, é sim. E se Ele disser que é não, eu vou entender que o não é um sim e vou ficar tranquilo, repousando na resposta de Deus. Amém? E aí entra o processo de que Deus ia trabalhar na vida de Cornélio e na vida de Pedro. E diz a palavra de Deus que Cornélio estava quietinho lá na casa dele, aqui onde nós lemos, lá em Cesareia, e Pedro está aqui em Jope ainda. Aí ele hospeda essas pessoas, porque o texto é muito grande. Ele hospeda essas pessoas e diz a palavra que eles não voltaram no mesmo dia. Ele hospeda, conversa com eles, e quando Pedro regressa com esses 3, já não era só os 3 e Pedro, já tinha uma equipe. O versículo aqui, 23, ele diz que Pedro chama para dentro, os recebeu em sua casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e ficaram com ele alguns irmãos de Jope. Tinha mais gente no comando ali junto. E aí ele se desloca para obedecer aquilo que Deus estava falando. Fazem aquele percurso todo e diz a palavra de Deus que quando ele chega e se encontra com Cornélio, ele fala, Cornélio começa a contar para ele, eu tive uma experiência, mas se você voltar um pouco aqui atrás, você vai ver que o Senhor chama
o Cornélio pelo nome dele, chama Pedro pelo nome especificamente, para não haver confusão. Não, esse Pedro aí não sou eu, não. Esse Cornélio aí não sou eu, não. Não, é você mesmo que Deus está chamando. Se ele falar para você hoje, olha, Priscila, levanta que eu tenho uma obra contigo. Onde é que ela está, Priscila? Ela está aí, essa que está olhando para trás. Essa aqui é a Sirlene, viu? Nós temos que aprender a afinar nossos ouvidos com a voz de Deus. Neste mundo existem muitas vozes, mas a voz de Deus é inconfundível. Ela fala e nos estremece. A voz de Deus penetra no nosso interior, irmão, e faz uma coisa tão sobrenatural que você sai de qualquer espécie de dúvida e crê piamente, sou eu mesmo que Deus está chamando. Amém? É assim que ele faz. E se ele tem te colocado em alguns lugares, é porque ele te chamou, e ele te nomeou, e ele quer que você dê fruto aí aonde você está. Assim diz a palavra de Deus. Então você tem um nome espetacular, mas ele é só aqui na terra. Ele é só para esse período aqui. Diz a Bíblia que quando nós chegarmos na glória, nós teremos um novo nome que ninguém sabe qual é. Então, tanto de lá como daqui são preciosos para o nosso grande Salvador. Aleluia. E aí Pedro entra na casa de Cornélio e olha a surpresa. Quando ele entra na casa de Cornélio, queridos, a casa estava lotada de pessoas. O texto a seguir diz que havia muitas pessoas esperando para ouvir o quê? Que até então Pedro não sabia. Ele sabia que Deus ia manifestar o seu poder. Poderia ser que na casa de Cornélio tivesse alguém enfermo. Mas o anjo, quando fala com Cornélio aqui no começo, ele diz exatamente o seguinte: escuta, vai lá e ouça tudo o que ele vai lhe dizer. Você vai ouvir as palavras que Pedro vai te transmitir. E aí Pedro entra na casa de Cornélio, topa aquela congregação todinha da casa de Cornélio, é bem recebido. Cornélio falou para ele, olha, eu estava orando há 4 dias atrás, veio um varão resplandecente, um ser celestial, se apresenta a mim, me dá esse comando aqui, revela seu nome, fala para eu mandar os meus servos irem à sua casa, te buscar e te trazer aqui, porque você tem alguma coisa para nos falar. E Pedro, que já estava cheio do Espírito Santo, só estava esperando o próximo comando de Deus. Aí Pedro diz assim, a visão está aí, eles não são judeus, são gentios, eu não posso considerá-los impuros, porque eles não são circuncidados segundo a lei de Moisés, porque eles comem comidas que eu não como, eu não posso separá-los de que eles não tenham a oportunidade de ouvir sobre o Salvador. E Deus rompe uma grande barreira naquele dia dentro da casa de Cornélio e começa a igreja a florescer em várias partes. E diz a palavra que o texto vai seguindo, ele diz exatamente que eles param, Pedro escuta o que Cornélio diz para ele, Cornélio escuta o que Pedro estaria por dizer e começa-se um grande culto de libertação e sabedoria dentro da casa de Cornélio. Aleluia! E aí Pedro diz assim, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Ele começa o discurso contando quem era Jesus. Ele começa a discipular aquele povo que ele estava ali. E tudo começa porque um orou num lugar e o outro orou em outro. Aí já tem uma multidão por causa daquela oração. A oração tem poder, irmãos. E é tão poderosa que é uma coisa assim impressionante. E diz que Pedro começa falando
essas palavras, e ele diz: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí ele introduz Jesus no discurso e aí a coisa vai melhorando e ele vai anunciando o que o Senhor já estava fazendo no meio. E o que mais me impacta nesse texto? Aqueles que estavam ali sentados foram se aquecendo. Aleluia! Eles foram se aquecendo na presença de Deus. E Pedro foi falando, e ele mandou nos pregar. Ele começa lá em Jerusalém, depois vai para Samaria, depois ele vai passando aí para outros lugares, até os confins da terra. E a obra dele é imparável, e ela é continuada, aleluia. E aquele povo ouvindo esta palavra. Esse Jesus, ele tem poder, ele repreende todas as mazelas do diabo. E não é só isso que ele faz, não. Ele te transporta daqui para a eternidade. Ele te dá a vida eterna. Porque ele é o Salvador. Ele é o caminho. Ele é a porta, aleluia. E aí o povo começa a ouvir todo o discurso. E diz aqui no versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos aquece. E esse que nos aquece é o Espírito Santo. E aí Pedro, irmãos, eu imagino que ele ficou perplexo. Como pode um povo que está em trevas ser batizado com o Espírito Santo, que é fogo? Mas é que é fogo que purifica. Porque até então eles estavam sendo batizados em água. Quem conhecia sobre o poder do Espírito Santo era aqueles lá do princípio. Mas como Deus entra de novo a visão de Pedro, por causa da oração que ele tinha feito, como é que eu vou tornar impuro aquilo que Deus já santificou? Aí ele entendeu que Deus havia purificado aquelas pessoas ali e que estava dando uma novidade de vida no Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nós somos diferentes. O seu louvor é diferente. A sua pregação é diferente. O seu trato com o próximo é diferente. O seu olhar é diferente. Seu ouvido é diferente. A sua fala é diferente. Porque ele nos domina. E ele é a pessoa mais educada que existe neste mundo. É o Espírito Santo de Deus. Porque ele é santo. E tudo que é santo é separado. É perfeito. Olha, irmão, nós somos tão pequenos, tão miseráveis. E esse Espírito habita em nós. Amém? Ele entra e vai fazendo uma obra tão grande em nós que quando vai passando os anos, né, pastor? A gente olha para nós e se desconhece. Eu olho para mim hoje e me desconheço do que eu era e como eu estou melhor, aleluia. Como foi tão grande a obra que ele fez dentro de mim. Eu achava que eu era muito boa, que tudo que eu fazia era uma maravilha. Depois eu descobri que eu era ruim. Eu falei, nossa, que espírito de engano esse que estava diante de mim. Mas ele fez isso comigo. Ele fez-me ver quem era eu. Amém? E me deu a oportunidade de melhorar. É ele que te sara. É ele que te cura. É ele que te transforma. Aleluia. E ele ainda está aqui. Jesus, estando com os discípulos, ele disse o quê? Ele disse assim, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Olha, tudo preparado para nós. E os discípulos, não, ele não pode morrer, isso que vai acontecer não pode acontecer com ele, nós não podemos viver sem ele. Ele disse, não, eu vou. A terra vai me deter 3 dias, mas no terceiro eu vou ressuscitar e a obra vai ser magnífica em toda a terra, porque eu viverei eternamente. Ele já era eterno, mas como ele estava no humano, ele tinha que passar pelo processo. Mas a morte não pôde detê-lo.
Aí ele disse, eu vou subir, mas quando eu subir, eu vou enviar o outro. Cornélio conhecia Deus, o Pai. Mas aqui hoje, ele estava conhecendo o Deus Espírito Santo e o Deus, o Filho Jesus, que Pedro estava anunciando. Esse é o diferencial. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Aleluia! E diz a palavra que eles foram revestidos do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aquele ambiente foi envolvido pela glória de Deus. E aí Pedro, eu imagino que Pedro deve ter ficado parado, né? Meu Deus! Olha o que esse Senhor está fazendo. Está lavando estas pessoas, está selando elas, aleluia. E eu imagino quando você vê alguém ser batizado no Espírito Santo, é uma coisa tremenda, que hoje isso está um pouco extinto, mas Deus quer batizar e quer avivar, aleluia. Irmãos, eu estava num lugar fora do Brasil, fazendo a missão, e nós cuidávamos de uma congregação, e aí havia convertido uma moça lá na igreja. E ela foi trabalhada por Deus e foi se libertando de tudo que não pertencia ao reino de Deus. E aí um dia eu cheguei no culto e o Espírito Santo falou para mim, hoje eu vou batizá-la, fique atrás dela. E eu fiquei meio sem entender, igual Pedro aqui com Cornélio, e fiquei atrás dela. E quando eu me parei, começou-se um período de oração, e nós fomos orando, e Deus, o Espírito Santo, batizou ela naquele dia e transformou a sua vida. E hoje ela é missionária aí, anunciando boas novas. Ele quer fazer a transformação. Amém? Então ele entra, enche essas pessoas. E aí Pedro falou assim, agora então é batizar essa igreja aqui que está na casa de Cornélio. Vamos batizar todo mundo nas águas. E o texto termina dizendo que eles estavam ali, terminaram o processo e batizaram aquelas pessoas. O que eu quero dizer para nós nessa noite? A oração tem poder. Deus nos conecta onde nós menos esperamos. Se o Espírito te revelar uma casa, um endereço, vá até aquele lugar, porque Deus quer te usar. Se Ele te mostrar um leito de hospital, pegue a sua Bíblia e marche para lá, porque Ele vai te usar, aleluia. Se Ele te mostrar uma cela, marche para lá, porque Ele vai te usar. Se Ele te mostrar príncipes, tronos, vá para lá, porque Ele vai fazer com que você chegue até lá e anuncie que só Jesus salva e que há um Espírito Santo que batiza nos dias de hoje, aleluia. Ele trabalha em concordância com aquilo que nós oramos, que vai glorificar o nome dele. Amém? Então, nós não estamos congregados nesta igreja porque achamos bonito, porque tudo que tem aqui nos agrada. É porque o Senhor nos colocou aqui, aleluia. E Ele quer que nós sejamos usados aqui para a glória do seu nome. Qual é o seu talento? Qual é o dom que Deus tem colocado sobre sua vida? Ou quais os dons que você tem e que eles estão incubados e você não consegue fazer com que deixar que Deus te use? É tempo de ser usado, irmãos. É tempo de boas obras para anunciar o nome de Deus. Alguém está orando para você chegar na casa dele. Alguém está clamando pela sua visita, aleluia. Amém? Eu encontrei uma senhora aí numa das cidades que eu estava agora recente, e nós paramos debaixo de uma planta de romã, o sol estava esse sol escaldante aí, e eu contei para ela uma experiência com Deus, e aí ela ficou 1h20 quase falando no meu ouvido a vida dela todinha, porque é muito fácil você se envolver com uma pessoa e ser a oitiva dela naquele dia. Você é a escuta dela. Tem alguém que está esperando você ouvi-lo, porque ele precisa ser sarado. Se Deus não tivesse dado essa conexão entre Pedro e Cornélio, porque a coisa foi tão bem feita, porque tudo que Deus faz é perfeito, todo esse povo não tinha sido alcançado.
Então, esse poder de Deus está liberado sobre nós. Faça com autoridade aquilo que Ele quer que você faça. Não faz com medo, não. Faça na segurança de que o Senhor vai validar aquilo que Ele te chamou. Aleluia! Amém? As palavras Ele vai te dar. O método Ele vai te revelar. A forma, Ele mostra tudo como Ele quer que seja feito. O canal é obedeça. Não se detenha. Obedeça. Amém? Louve o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. E se Ele tem te mostrado alguma coisa que você não tem entendido, faça uma campanha na presença do Senhor em oração e peça a revelação, e Ele vai te revelar. Porque Ele não é Deus de confusão e nem de embaraço. E tudo que Ele vai fazer conosco, Ele nos mostra, Ele nos guia, Ele nos conduz, para que o nome dele seja glorificado e para que eu e você não fiquemos frustrados. Amém? É isso, meus amados. O Senhor opera e quando a unção vem sobre nós, ela despedaça todo o jugo que nos prende. Aleluia! Amém? Não tem nada que pode te deter. Pastor, então como é que é? Eu estou orando aqui, alguém me chamou, Deus falou lá? Com certeza Deus já falou lá do outro lado. O Senhor conecta as nossas orações e muitas são as respostas que vêm ao nosso encontro e nós temos que entender a voz de Deus, igual Cornélio ouviu, Pedro ouviu e viu que era a voz de Deus, Cornélio obedeceu e alcançou a salvação. Amém? Nós não podemos, irmãos, ficar aqui perdendo tempo. É tempo de levantar, igual o Espírito Santo falou para Pedro. Levanta-te, age, atua. É nesse tempo, é nessa vida aqui que eu vou te usar. Amém? É aqui, é nesse tempo. Senhor, mas quando será o tempo que o Senhor vai me usar? É hoje. O nome de Deus é hoje, é agora. Não espere, irmãos, porque a trombeta está para soar. O Senhor está por recolher a sua noiva da terra. E você vai lamentar de não ter feito o que poderia ter sido feito. Então, deixe ser usado pelo poder de Deus. Mas tudo começa orando e sendo direcionado pelo Senhor através da oração. O Espírito Santo não visitou eles porque eles estavam aí, não, agora eu estou sentado aqui, Deus vai me visitar. Não, existe um caminho. Quem busca o Senhor o encontra. Quem paga preço, querido, alcança vitória. Quem jejua, alcança vitória. Aleluia. Quem busca o poder, ele o recebe. Está achando que Deus vai ficar distribuindo aí para quem não tem responsabilidade e compromisso? Não, mas aqueles que estão buscando alcançarão. E Ele quer lhes dar ousadia. Tenha ousadia quando ministrar. Tenha ousadia quando pregar. Se Deus fala para você, bota a igreja para amassar 7 vezes aqui dentro, coloque. Ele sabe o que Ele vai fazer. Pastora Valéria faz isso conosco aqui no ND. Amém? E Deus opera maravilhas. Ele é diferente. Irmãos, Deus gosta de coisa alegre. O culto de Deus é alegre. Davi introduziu o louvor lá no templo. E a coisa mudou de rumo. O povo dançava e celebrava ao Senhor. Tem gente que está dura igual uma estaca, não bate nem palma. Misericórdia, Jesus. Quando chegar lá na glória, vai descer de novo. Não, vai não. O nosso Deus é vivo. É vivo. Aleluia. Jesus está vivo. O Espírito Santo é vivo. Ele mora dentro de nós. E ele não pode ficar parado. Ele tem que se locomover. Ele quer usar suas mãos para curar. Quer usar sua voz para libertar. Amém? Né? E os que estão em casa também. Irmãos, quando eu ouço os cultos pela internet, ou os pregadores,
Quando eles dizem, levante a mão que você vai receber unção. Tem pregação que é de 5 anos atrás. Eu levanto, porque eu creio. Amém? Então você tem que crer nesse poder de Deus. É tempo de poder. É tempo de agir. Afine seu ouvido com a voz do Senhor. Aleluia. Afine-se com a voz do Senhor. E fala, Senhor, mas eu estou quebrado. Eu estou destruído. Eu não estou valendo nada. Ele quer te restaurar. Ele quer juntar seus cacos, ele quer te mostrar que você é valoroso e é precioso. É assim que Deus nos vê. Ele nos vê como os melhores desta terra. Amém? Não deixe ninguém ver você menos que isso. Façam com que as pessoas vejam aquilo que Deus quer revelar do seu poder na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Põe a mão no seu coração e depois já estou voltando a palavra para o pastor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui desde o princípio, meu Pai. Quando invocamos o seu nome e abrimos este culto para te adorar e te celebrar. Ó Pai Celeste, visita essas vidas que aqui estão, os de perto e os de longe. Que a experiência, Senhor, que a casa de Cornélio teve, cada família onde ela se encontrar agora, venha ter também o mover do Espírito Santo em suas vidas. Abre as visões, ó Deus, renova as forças da interpretação da sua vontade, Pai, e os levanta para serem usados neste tempo pelo poder do nome de Jesus. Eu oro a Ti nesta noite, Pai, te pedindo isto para todos nós. Revista-nos de poder, ó Senhor, e livra-nos do mal pelo poder do nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus.